Certo. Regra do quociente agora. Bom, assim como a regra do produto não é tão direta a derivada do quociente de duas funções. Então, vamos aqui chamar a nossa função f de x, vamos dar uma cara para ela. Vamos dizer que ela é a função 6x. E a função g de x vai ter a cara x menos 1. Eu posso derivar independente essas funções. A derivada da f de x aqui vai ser igual a 6. E a minha derivada da g de x vai ser igual a 1. Se eu quiser uma função que eu vou chamar de q de x, que seria o quociente entre essas duas funções, ou seja, meu q de x seria a f de x sobre a g de x. Se eu quiser, portanto, a derivada dessa função, será a derivada desse quociente. Mas não é direta a relação. Eu não colocaria aqui, portanto, 6 e aqui, portanto, 1, e a minha resposta seria 6. Na verdade, isso está incorreto. Para fazer a regra do quociente, eu descrevi alguns passos. São 3 passos, basicamente. O primeiro, a gente vai fazer a derivada da função de cima, ou seja, da função numerador. Então, se a minha função de cima era 6x, eu quero a derivada dessa função. Derivada é 6. O segundo passo é derivar a função de baixo, da mesma maneira como eu fiz anteriormente. A derivada de x menos 1 é 1. E agora eu vou usar uma fórmula parecida com a regra do produto, mas ela tem algumas nuances diferentes. Eu vou precisar, portanto, da derivada da função f de x, portanto, vezes a minha função de baixo, a função g de x. Aqui no produto a gente tinha um mais, porém, no quociente vai ser um menos. Menos a função f de x sem derivar, vezes a derivada da g de x. Mas ainda tem mais um passo nessa fórmula. Na fórmula, eu preciso que a g de x vá aqui no numerador e essa g de x tem que ser elevada ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Eu vou precisar da derivada da função f, que está no numerador, da derivada da função g, que está no denominador, e vou elevar essa minha função g ao quadrado. Vamos aplicar na fórmula, então. Então, a derivada da função f de x aqui foi 6, vezes a função g de x, que é essa aqui. Então, vai ser vezes x menos 1. Menos, agora eu vou usar a f de x aqui, que é 6x, e vou multiplicar pela derivada da função g, que é 1. Eu vou colocar o número 1 aqui. Não precisava, mas só para ilustrar todos os passos.
E ainda tem a terceira parte, que é no denominador, eu adicionar a g de x elevado ao quadrado. A g de x é essa aqui. Então, vai ser x menos 1 elevado ao quadrado. Pronto. Basta terminar agora. Então, eu vou fazer a distribuição aqui. 6x menos 6 menos 6x. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. Ora, 6x menos 6x dá 0. E eu vou ter, portanto, como resposta, menos 6 sobre x menos 1 ao quadrado. E essa aqui é a minha resposta.